quem está pedindo intervenção militar, o que eles querem dizer com o pedido de intervenção militar? Tem alguma coisa além disso, além do que eles estão pedindo? Existe algum tipo de mensagem oculta, mensagem subliminar na voz daqueles que pedem intervenção militar? E uma outra pergunta que eu também julgo importante: será que os interventores, a expectativa, né, de intervenção, vai ser acolhida por quem está sendo imputada, para quem está sendo imputada essa tarefa? Será que os militares estão querendo assumir o Estado tão fodido como tá, tão desgraçado como tá, entendeu? Bom, quem eu acho que pede intervenção militar? Eu acho que é a classe média alta e a classe média baixa. E não a classe baixa, porque esse povo não tem tempo. Eles não vão ter tempo para chegar em casa e pensar sobre intervenção militar. E, infelizmente, é a dura realidade. Eu não estou querendo ser nenhum tipo de discursor de ódio contra essa classe. Pelo contrário, eu me identifico muito com os motivos pelos quais eles se revoltam. E são revoltas que devem ser analisadas. Mas, enfim, quem pede intervenção militar é a classe média alta e a classe média baixa, porque claramente estão perdendo dinheiro. E a classe baixa não está perdendo dinheiro porque já está fodida. Isso sufoca a todos, a todas as classes. Essa situação de democracia questionada, essa economia falida, esse constante ciclo que se repete de consolidação das cagadas que os caras fazem, entendeu? Eu acho que tudo isso instiga no brasileiro padrão, né, o brasileiro genérico, isso tudo instiga uma vontade de mudar, né? E para eles mudar, realmente não tem como mudar para outro político, não tem como mudar para um mais experiente, porque já está incrustado no ser político a caracterização de corrupto, de despreocupado, de egoísta. Mas será que os militares querem assumir isso? Será que eles são as pessoas competentes? Existe uma certa santificação do militar, porque são incorruptíveis, são disciplinados, são... Claro que são, os militares têm toda a vocação para aquilo que lhes foi competido, que é o exercício militar. Eu acho que o militar nasceu para ser militar, ali ele está no lugar dele, está ocupando a função dele, está sendo extremamente valoroso para aquilo que ele se identificou e se motivou a fazer, né? Infelizmente, em 1964, os militares estiveram sim dispostos a tomar o poder. E, claro, fizeram cagada, porque o Estado brasileiro, eu acredito que não dá muita opção pro burocrata, pro estadista, né, pro homem-estado. Não dá muita opção a não ser comprado pelos bancos, ser comprado pela corrupção, ou até mesmo ser comprado pela própria ambição, não é mesmo? E eu acho que uma frase que eu falei para um professor meu foi o seguinte: ele estava ali discutindo no Facebook. O Facebook é legal, cara. Eu tenho gosto muito daquilo lá para expor o que eu penso. O professor meu postou lá sobre intervenção militar, tava tendo um debate mó legalzinho, todo mundo comentando, não sei o que. Eu dei meu comentário, dei um pitaco, né? E depois eu espero que ele me dê uma resposta. Eu falei o seguinte: eu acho que, para quem entende um pouquinho de Freud, o grito de intervenção militar, o pedido constante de intervenção militar, eu acho que é uma formação reativa de um filho, que é o povo, que é órfão de democracia. Então ele não teve uma figura paterna democrática que supriu aquilo que ele mais busca, que é a democracia. E aí ele exagera no resto, sabe? Pede intervenção militar, pede tortura, pede a volta dos militares, pede a morte de bandido, pena de morte, redução da maioridade penal. São todos temas ali que tem pontos legais, tem pontos que valem a pena ser discutidos. Mas na hora certa, eu não vou colocar isso em pauta aqui.
Então eu acho que esse o grito de intervenção militar, eu acho que não é nem um grito, é um berro, porque simplesmente pedir intervenção militar, fazer um vídeo aqui, eu falando da forma como eu estou falando, pedindo uma intervenção militar, é uma coisa. Mas agora, na greve dos caminhoneiros aqui na minha cidade, nesse último evento que nos recorreu aqui, eles foram até a frente do quartel, e eu acho que isso não havia sido planejado, né, a longo prazo, nem pensado, nem muito estudado. Né? Eu estou sendo muito redundante falando isso, porque é até besta ficar explicando. Mas eles foram até a frente do quartel e gritaram que voltem porque nós queremos intervenção militar e tá faltando, tá precisando de vocês. Isso falando para os militares, claro. O que eu quero dizer? Existe um berro, literalmente um berro, por intervenção militar. Porque dentro do berro existe um desespero, existe um apelo afetivo, existe uma necessidade de suprimento emocional, afetivo, no sentido de que nós queremos que os militares nos satisfaçam, porque em sentido de corrupção, de gestão, de administração, enfim, de todos os aspectos que nos tocam, os políticos nos deixaram na mão, né? Então existe uma carência por uma figura que nos ajude. E eu acho que dentro do berro, se existe o desespero, não existe a razão. O pedido de intervenção militar, se fosse orientado pura e simplesmente pela razão, claro que aqui eu estou abordando a razão pura. Se ele fosse orientado segundo uma razão pura, seria válido. Seria discutível, mas agora esse pedido de nós queremos liberdade, nós queremos segurança, nós queremos paz, embaixo, intervenção militar já, parece para mim muito incompatível, muito discrepante.